Olá, meus irmãos, Shalom, tudo bem com vocês? Fagner aqui. Eu vou gravar esse vídeo para poder bater um papo com vocês mais uma vez, né? Eu quero falar para você que gosta de assuntos relacionados aí ao reino, ao céu, né? Mas assuntos não tão triviais, né? No modelo que nós vemos hoje. Eu falo sempre que quem fica aqui no canal é porque gosta de ouvir verdades da palavra, né? Eu não estou aqui para poder falar ou ser um coach motivacional. Eu estou aqui para poder falar algumas coisas que estão acontecendo no mercado aí, gospel. E na direção de Deus eu vou falar com vocês aqui, tá? Para quem não me conhece, eu sou Fagner. Eu nasci no lar cristão, uma denominação evangélica. Mas há mais ou menos 10 anos eu me desconectei dessa denominação, na verdade das denominações evangélicas, né? Quando eu descobri que Cristo veio à Terra para poder pregar o reino, eu entendi que não existia placa A, B, C ou D. Eu comecei a entender que Deus, o Criador, o Eterno, usava isso de artifício para poder salvar a humanidade. E as pessoas iam até esses locais, que eu acho que assim, tem locais que são bem, gente, acolhedores, com homens sinceros, né? O movimento, a movimentação, né, de denominação, eu creio que isso não nasceu no coração do Criador. Mas o homem, né, copiando os modelos de Roma, copiando os modelos, né, dos judeus, né, antigos, com as sinagogas, eles criaram esses locais, esses templos, para poder dividir, para conquistar pessoas, né, ganhar massa, ganhar nome, ganhar influência, e está aí em parceria com a política, como até hoje é, né? A política e a religião, elas andam de braços dados, de mãos dadas. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é baseado no Evangelho de Cristo, tá? Como os apóstolos faziam. E eu sei que o que está acontecendo hoje aí na indústria gospel é um modelo, né? É um modelo, é um padrão. Pode perceber que as pessoas estão aí sempre se vendendo, né? Por mais que Deus use a pessoa, depois que eu comecei a entender ali que Deus usou a mula, né, para poder falar com Balaão. Balaão, ele era um cara muito influente naquela época, e ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Então, da boca de Balaão saía profecias também ruins, mas Deus usou a boca daquele homem para poder abençoar o povo de Israel. Então, o Eterno Criador, ele usa qualquer pessoa que ele quiser para poder fazer uma obra ou abençoar alguém, né? Então, a gente não pode se basear por alguém que está ali pregando bem, que está ali cheio de óleo ungido, que sobe no monte, é cheio de Deus. Não. Não é isso que vai determinar se a pessoa é cheia de Deus ou não. Não é se ela sobe ao monte, se ela veste roupas até o pé, se bota um cocô na cabeça, se usa paletó. Não. O que vai discernir isso aí, na verdade, é o Espírito Santo, através do dom do discernimento. É o que eu bato bem na tecla aqui. Vamos pedir ao Criador o dom do discernimento. Eu quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vou ser bem breve, do versículo 32 ao 35, e o que eu vou explicar aqui, vocês vão entender que bate muito com o que está acontecendo agora, né? Será que o que está acontecendo agora, tem muitas pessoas que se conotam em apóstolos, né? Bispos, bispas, pastores, mas será que estão seguindo os passos dos nossos irmãos na fé? O tema é a comunidade cristã, versículo 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era uma coroação, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam, porém lhes eram comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da restauração do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância e graça, ou abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, eu vou repetir, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos lá. O dinheiro sempre foi uma moeda, né, de um tempo para cá, de milhares de anos para cá, né, de possibilidades, né? O dinheiro potencializa propósito. O próprio Cristo, Jesus, nosso mestre, ele andou na terra, ele precisou de alguém, de mulheres como Joana, se não me engano, Susana, que iam ali e, na realidade, doava no ministério, tá? Se eu não me engano, o nome de uma era Susana, mas elas doavam no ministério com força. Ele precisava disso, né? Em ocasiões em que ele não tinha alguém financiando o projeto do reino na terra, o próprio Deus fazia. O próprio Cristo ia lá e falava: Pedro, nós temos que pagar os impostos aqui, meu irmão. Vai ali que
vai no pesca ali o peixe, abre a boca, que ali vai ter uma bênção pra gente. Pedro vai, pesca, quando pega, tira o valor exato do imposto. O imposto naquela época era diário, então eles tinham que pagar os impostos diários. A Bíblia relata uma situação em que Cristo ali se apertou um pouco, e aí, usando o milagre da materialização, ele foi lá, Pedro foi lá, pegou o peixe, e o peixe trouxe as moedas na boca dele para poder pagar o imposto de Pedro e o imposto de Jesus. Então, o dinheiro sempre foi importante. A grande questão é como você vai utilizar. Eu costumo falar que o dinheiro, ele potencializa propósito. Mas veja aqui nessa situação, não existia pessoas pobres, entre aspas, não existia divisão de classes sociais. Todos que vinham para o grupo viravam parte da família. E os apóstolos dividiam em partes iguais. Por quê? Porque existia um propósito maior. A pregação do Evangelho, ganhar almas para o reino. Mas hoje, o que você vê hoje? Você vê pastores aí, famosos, cobrando 10, 15, 20 mil para poder pregar. Homens que você vê aparentemente que são usados com unção. Queridos, eu acredito que Deus prospera o vaso, prospera o missionário voluntário, prospera o pregador, não tem nenhum problema nisso. O problema está em você taxar, em você cobrar para poder anunciar isso aqui, ó. Se alguém quer pregar e quer viver do reino, meu irmão, jejue, ore, busque, peça a Deus discernimento e peça para Deus te direcionar, porque Ele vai abrir portas para você, Ele vai te prosperar. Você entendeu? Quando Eliseu negou aquela oferta de Naamã, ele sabia porque estava negando. Imagine hoje, as pessoas vão aos templos religiosos, porque a igreja é o coletivo, somos nós, vão aos templos e chega lá, os caras pedem, tem muitos templos que pedem, doe seu rádio, sua casa, seu carro, sua moto, seu terreno. Muito pelo contrário, eles tomam e ficam para si, mas o povo está padecendo e perecendo. Aí o cara faz você que é pobre, que não tem grana, dá o que você tem, porque dê para o reino, porque você vai, que reino? O reino de cirurgia plástica, tem uma pregadora aí mesmo, famosa aí no Nordeste, mais um pregador do Rio de Janeiro também aí, que está abrindo catedrais aí, cobrando Pix para poder orar. Eu vou orar por você. Gente, eles vão pagar um preço terrível, até porque eles nem creem no que estão pregando, porque se acreditassem no que estão pregando, não fariam isso, cobrando Pix em live. Aí você vê ela toda plastificada, bonitona, com aqueles beiços de silicone, botando assim, nem sei o que eles botam no beiço, nos lábios, mas gastando milhões com cirurgias plásticas, a custa de quem? Do povo. Ah não, é pro reino. Que reino? Que reino é esse? Se é outro lá do Rio de Janeiro, o cara revela pra caramba, revela, será que revela? Queridos, o diabo também revela, porque o diabo escuta e tem demônios organizados em setores que vão falando. Então o cara dá uma revelação, o cara fica todo, pelo amor de Deus, pelos seus frutos os conhecereis. Não estou aqui dando nome a ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas eu fui chamado para anunciar a verdade. E a verdade é o reino, não é religião, nem denominação. Jesus aqui, quando veio à terra, Yahweh, e o Jesus como nós conhecemos, não veio à terra pregar religião. Quando ele parabenizou a viúva pobre, que deu o que tinha, tudo o que tinha, não foi com relação ao dinheiro, foi com relação ao desprendimento. E se você é cristão, crente, acha que dando o seu dízimo lá e ofertar, tiro 20%, estou livre, vê alguém na rua te pedindo um prato de comida, você não dá? Você está errado, porque a Bíblia diz que quando você ajuda uma pessoa que precisa, você está ajudando o próprio Deus. Essa é a melhor forma de glorificar o nome do Senhor. Não é você gritando no glória, oh glória, não. Se você quer dar dele, nenhum mal nisso. Mas o glória a Deus que você dá maior, não é esse. Lembra que daquele grande dia quando chegar, que Cristo voltar, que haverá os da direita e da esquerda, os bodes e as ovelhas? Os da esquerda, ele vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive preso e não fosse me visitar, estive nu e não me vestiste. Mas quando, Senhor? Quando não fizeste com um dos meus pequeninos. Então, quando você faz por um pequenino, quando você alimenta um servo de Deus, não estou falando um joio disfarçado, não, um servo, e Deus vai te direcionar. Através de quê? Do dom do discernimento. Então, meus amigos, não estou falando para se você congrega numa igreja sincera, né, num templo sincero, com pastores sinceros, que você não doe, porque tem luz, tem água, né? Ali você congrega. Assim como você congrega naquele local, você poderia congregar numa casa, numa tenda, embaixo de uma árvore. Mas existem custos, né? Congregue, se você quer congregar.
se você não consegue congregar na sua casa, mas busque o eterno, porque os templos serão fechados. A pandemia foi prova disso. Muitas pessoas largaram, abandonaram a fé, porque os templos foram fechados. É como se fosse um gatilho mental. Ah, o templo está fechado, então eu posso fazer o que eu quiser. Não tinha um alicerce em Deus, no Criador. Era no templo. Então cuidado. Cuidado. E eu quero que você, pregador mesmo que está vendo isso aí, muito pregador aí, ó, que não tem sentimento nenhum, não tem empatia pelo povo, entendeu? Pregadores que sabem que estão ganhando milhões, são, vou falar aqui rasgado, são narcisistas declarados, mas que sabem disfarçar, que colocam a mão na cabeça das pessoas, orando pelas pessoas, você nem sabe quem está colocando a mão na sua cabeça. Esse caso agora aí recente, da pregadora aí, Sara Mariano, o que aconteceu? A mulher pregava, rodava, rodopiava, botava a mão na cabeça do outro, depois descobriram o que ela tinha feito. Não quero julgá-la, mas se você está em pecado, meu amigo, saia do altar. E quando eu falo saia do altar, saia da direção da obra. Se você é missionário voluntário, pare, reflita, tenha humildade, a humildade de falar: Deus, estou em pecado. E aí você vai, ora, se arrepende, paga seu preço no plano espiritual e volta para a direção. Mas estando em pecado, fornicação, adultério, subindo nos palanques aí, pregando, abençoando o povo, como, gente? Como? Não quero julgá-la porque já deixou a sepultura, né? Que no finalzinho eu espero que ela tenha se arrependido ali, para ter um momento, né, de arrependimento. Também não estou aqui dando honra ao marido dela, não, o esposo também não, fazem parte da mesma coisa. Tem que pagar o preço, tem que ser preso mesmo, entendeu? Tem que pagar o preço deles. Então, gente, o que acontece? Cuidado, meus irmãos. Esse canal aqui é um canal de alerta. Não venha para esse canal achando que você vai encontrar motivação aqui. Você pode até encontrar uma vez ou outra, mas muito raro. Aqui é para dar rasgado, beleza? Que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine. Depois eu quero fazer aqui umas lives falando sobre dízimos, né? A importância do que é o dízimo, o que é a oferta, o que é que está acontecendo hoje no mercado gospel, tá bom? Se você gosta desse tema, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e, por favor, peça a Deus o dom do discernimento. Antes de sair jogando aqui nos comentários o que você quer falar, baseado no que você aprendeu, cuidado, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo, tamo junto, que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Cristo.